Ela só queria ver a filha sorrir e comprou 2 ingressos para o show do ídolo Tim do Brasil. Mas, ao se perder da filha na saída do show, ela entrou numa lanchonete qualquer e, sem saber, dividiu a mesa com o próprio cantor famoso. Ele estava disfarçado, cansado da fama, e ali encontrou nela algo que não via há anos: verdade. Dias depois, o romance entre os dois vira escândalo nacional e um segredo do passado dela explode como uma bomba nas redes sociais. O que parecia um conto de fadas virou julgamento público. Antes de saber o que ele fez diante de tudo isso, comenta aqui de qual cidade você está assistindo e deixa seu like para apoiar nosso canal. O sol de novembro pesava sobre São Paulo e o calor grudava na pele como uma promessa de que a noite seria longa. Marina, aos 42 anos, ajustou o vestido azul escuro, simples mas elegante, enquanto caminhava pela calçada lotada em direção ao estádio. Não era seu tipo de programa. O barulho ensurdecedor, as luzes piscando como se quisessem hipnotizar, a multidão de adolescentes gritando histericamente. Mas o sorriso de Isabela, sua filha de 15 anos, valia cada sacrifício. Era o aniversário dela, um marco que Marina queria tornar inesquecível, mesmo que isso significasse enfrentar uma noite que, para ela, parecia mais um teste de resistência do que diversão. Marina carregava no peito as cicatrizes de um divórcio que ainda doía, embora ela nunca deixasse isso transparecer. Seu ex-marido, com quem dividiu quase 2 décadas de vida, não hesitou ao trocá-la por uma mulher mais jovem, uma influenciadora digital que parecia saída de um comercial de cosméticos. Ele nunca escondeu a preferência por juventude e status, exibindo a nova esposa em eventos sociais, enquanto Marina, arquiteta talentosa, escolheu reconstruir a vida com dignidade. Não era fácil ser mãe solo, equilibrar as contas, os projetos no escritório e o peso de um coração partido. Mas ela jamais se curvou. Isabela era sua força, sua razão para levantar todos os dias, e aquele show seria a prova de que, mesmo nas tempestades, Marina sempre encontraria um jeito de fazer a filha sorrir. Naquele fim de tarde, enquanto o céu se tingia de laranja, Marina segurou a mão de Isabela com firmeza, os ingressos guardados cuidadosamente na bolsa. Comprá-los tinha sido uma extravagância, um rombo no orçamento que ela planejava com tanto cuidado. Mas quando Isabela abriu o presente na manhã do aniversário, seus olhos brilharam como estrelas e o grito de felicidade ecoou pela casa pequena onde viviam. Lucas Rivera, mãe? Sério? O show dele? A reação da filha apagou qualquer dúvida. Lucas Rivera, o maior ídolo pop do Brasil aos 26 anos, arrastava multidões com sua voz rouca, letras românticas e um carisma que fazia adolescentes sonharem e mães como Marina revirarem os olhos. Ela não entendia o fascínio, mas para Isabela, ele era o mundo. Agora, diante do estádio, Marina sentiu o peso da multidão. O ar vibrava com os gritos, o cheiro de perfume doce e o calor humano que parecia sufocá-la. Isabela, com os cabelos castanhos soltos e um brilho nos olhos que misturava ansiedade e euforia, puxava a mãe pelo braço. "Vamos, mãe, a gente precisa pegar um lugar bom." Marina sorriu, embora o barulho já fizesse sua cabeça latejar. "Calma, Isa, a gente vai entrar. Só não me faz correr que eu não tenho mais 15 anos." Isabela riu, e aquele som, tão puro, fez Marina esquecer o cansaço. Dentro do estádio, a energia era quase palpável. Luzes coloridas cortavam o ar, e a música de abertura já fazia o chão tremer. Marina observou Isabela cantar cada palavra, pular com as amigas que encontraram na fila, e pela primeira vez em meses sentiu o coração leve. O divórcio a obrigara a recomeçar, a enfrentar noites em claro, questionando o próprio valor, mas ali, vendo a filha dançar, ela soube que tudo valia a pena.
Lucas Rivera subiu ao palco e o estádio explodiu em gritos. Ele era mais alto do que Marina imaginava, com um sorriso fácil e uma energia que dominava a multidão. Ela não conseguia negar. O rapaz tinha presença, mas para ela era só um cantor, um ídolo distante que fazia o coração da filha bater mais rápido. As horas passaram num piscar de olhos e Marina, sentada na arquibancada, tentou ignorar o desconforto das cadeiras duras e o calor que fazia sua nuca suar. Isabela estava em êxtase, cantando tão alto que a voz falhava. Quando o show terminou, com um encore que fez o estádio tremer, Marina sentiu um alívio misturado com orgulho. Missão cumprida, pensou enquanto aplaudia educadamente, já planejando a volta para casa. Mas a saída foi um caos. A multidão se aglomerava nas portas, empurrando, gritando, enquanto adolescentes tentavam tirar fotos ou correr atrás de rumores de que Lucas Rivera poderia aparecer. Marina segurava a mão de Isabela com força, mas num piscar de olhos, a filha escorregou entre a multidão. "Isa!" gritou Marina, o coração disparando. Ela tentou seguir, mas corpos a empurravam para todos os lados e a voz da filha se perdeu no mar de vozes. O pânico subiu pela garganta. "Isabela!" chamou de novo, a voz abafada pelo barulho. Ela se espremeu entre as pessoas, o celular na mão, enviando mensagens que não eram respondidas. O sinal estava ruim e a bateria do telefone de Isabela, como sempre, provavelmente já tinha acabado. Exausta, com o coração apertado, Marina conseguiu chegar à rua. O ar fresco da noite aliviou o calor, mas não a angústia. Ela olhou ao redor, procurando o rosto familiar da filha entre as centenas de pessoas que se dispersavam. Nada. Sentiu as pernas fraquejarem, mas se recusou a ceder. "Ela está bem, ela só se perdeu", repetiu para si mesma, tentando manter a calma. Decidiu esperar. E Isabela sabia o caminho, conhecia a cidade. Talvez tivesse ido para algum lugar mais calmo. Marina pegou o celular e enviou outra mensagem. "Onde você está? Me liga, por favor." Sem resposta. Com os pés doendo e a preocupação crescendo, Marina avistou uma lanchonete a poucos quarteirões do estádio. Era um lugar modesto, com luzes fluorescentes e paredes que pareciam guardar histórias de décadas. Ela já frequentara aquele lugar na juventude, quando São Paulo parecia um sonho e a vida ainda não a obrigara a ser tão forte. Decidiu entrar. Precisava de um momento para respirar, para esperar que Isabela respondesse. E quem sabe, comer algo para acalmar o estômago que roncava de ansiedade. A lanchonete estava lotada, cheia de fãs do show, casais e grupos de amigos rindo alto. Marina encontrou uma mesa pequena no canto, perto da janela, e se sentou, aliviada por finalmente descansar os pés. Pediu um café e um sanduíche simples, o mesmo que comia anos atrás, quando a vida era mais leve. Enquanto esperava, seus olhos percorreram o lugar, e a memória a levou de volta aos tempos em que sonhava com uma carreira brilhante, um amor eterno. Tudo parecia tão distante agora. De repente, a porta da lanchonete se abriu e um rapaz entrou, o rosto quase escondido por um boné preto e um moletom com capuz. Ele parecia deslocado, movendo-se com cuidado, como se quisesse passar despercebido. Marina mal notou, perdida em seus pensamentos e na preocupação com Isabela. O garçom trouxe o café e o cheiro amargo a trouxe de volta ao presente. Ela checou o celular novamente. Nada. A angústia crescia, mas ela se forçou a respirar fundo. "Ela vai aparecer", pensou, tentando convencer a si mesma. O rapaz de boné parou no meio do salão, olhando ao redor. Todas as mesas estavam ocupadas e ele hesitou, claramente desconfortável. Então, seus olhos encontraram Marina, sozinha, com uma xícara intocada à frente. Ele se aproximou, a voz baixa, quase tímida. "Com licença, posso dividir a mesa? Tá tudo lotado." Marina ergueu os olhos, surpresa.
Ele parecia jovem, talvez na casa dos 20 anos, com um jeito que misturava confiança e cautela. Ela fez um gesto com a mão, sem pensar muito. Claro, sem problema. Ele se sentou, mantendo o boné baixo, e pediu um sanduíche de carne acebolada, o mesmo que Marina escolhera. Ela achou curioso, mas não disse nada. Por um momento, ficaram em silêncio, o barulho da lanchonete preenchendo o espaço entre eles. Marina checou o celular de novo, o coração apertado. O rapaz percebeu. "Tá esperando alguém?" perguntou, a voz suave, quase como se quisesse distraí-la. Ela suspirou, sem desviar os olhos do celular. "Minha filha, a gente se perdeu na saída do show." Ele inclinou a cabeça curioso. "O show do Lucas Rivera?" Marina assentiu, um meio sorriso escapando. Ela é louca por ele. Eu só vim para fazer ela feliz." O rapaz sorriu e havia algo naquele sorriso que parecia genuíno, quase nostálgico. "E você, gostou do show?" perguntou ele. Marina riu, balançando a cabeça. "Não é muito a minha praia. Muito barulho, muita gente, mas ela estava tão feliz que valeu cada segundo." Ele pareceu achar graça, os olhos brilhando por baixo do boné. "Sabe, às vezes, essas noites barulhentas mudam tudo. Você já pensou nisso?" A pergunta a pegou desprevenida. Havia algo na voz dele, uma sinceridade que a fez parar. Por um instante, ela esqueceu a preocupação, intrigada com aquele estranho que parecia enxergar além do óbvio. A conversa fluiu, leve, quase natural. Ele perguntou sobre Isabela, sobre o que ela gostava, e Marina se surpreendeu ao falar com tanta facilidade. Contou sobre o aniversário, sobre como economizou para os ingressos, sobre a vida de mãe solo. Ele ouviu sem interromper, e algo no jeito dele a fez sentir que pela primeira vez em muito tempo alguém realmente prestava atenção. "E você?" perguntou ela, tentando mudar o foco. "Por que está aqui, sozinho, numa lanchonete depois de um show?" Ele hesitou, o sorriso ficando mais tímido. "Gosto desse lugar. Me lembra de antes, de quando as coisas eram mais simples." Marina franziu a testa, intrigada, mas antes que pudesse perguntar mais, o celular vibrou. Era Isabela. "Mãe, tô do lado de fora. Desculpa, meu celular morreu, mas consegui dar uma carga aqui." O alívio inundou Marina como uma onda. Ela se levantou, quase derrubando a xícara. "Minha filha, preciso ir." Sem pensar, pegou um guardanapo, anotou o número do celular e entregou a ele. "Paga meu café, te devolvo amanhã. Me liga e faço um pix para você." Ele pegou o papel, surpreso, e sorriu. "Só se for para a gente continuar essa conversa num lugar mais calmo." Marina não respondeu, já correndo para a porta, o coração batendo rápido, não só pelo alívio de encontrar Isabela, mas por algo que ela não conseguia explicar. Lá fora, Isabela a esperava, o rosto vermelho de tanto pular. "Mãe, foi o melhor dia da minha vida", disse abraçando-a. Marina riu, apertando a filha contra o peito, mas sua mente ainda estava na lanchonete. Naquele estranho de boné que, por um instante, a fez sentir algo que ela pensava ter esquecido. Enquanto caminhavam para o ponto de ônibus, ela olhou para trás, a janela da lanchonete brilhando ao longe. Quem era aquele rapaz? E por que, mesmo sem saber seu nome, ela sentia que aquela noite não terminaria ali? Amanhã, após o show, amanheceu com um céu acinzentado, como se São Paulo guardasse um segredo que Marina ainda não conseguia decifrar. Ela preparou o café na cozinha apertada do apartamento, o cheiro amargo dos grãos misturando-se ao silêncio que pairava enquanto Isabela ainda dormia. Marina segurava a xícara quente, mas seus pensamentos vagavam para a noite anterior, para o estranho de boné na lanchonete, para o guardanapo com seu número rabiscado. Algo naquela conversa a inquietava, como se tivesse aberto uma porta que ela mantivera trancada por anos. Aos 42 anos, após um divórcio que a fizera questionar seu valor, Marina aprendera a viver sem esperar surpresas.
Mas agora, uma faísca de curiosidade queimava em seu peito e ela não sabia se queria apagá-la ou deixá-la crescer. Isabela desceu as escadas, os cabelos bagunçados e o rosto ainda carregado de sono. Mãe, ontem foi o melhor dia da minha vida. O Lucas Rivera estava incrível, disse, jogando-se na cadeira com um entusiasmo que fez Marina sorrir. Que bom, Isa. Ver você assim já valeu tudo, respondeu, servindo uma fatia de bolo. O dia passou numa correria típica. Marina mergulhou no trabalho, revisando projetos arquitetônicos com a precisão que a definia. No escritório, entre plantas e reuniões, ela era uma fortaleza, uma mulher que não deixava o passado ditar seu presente. Mas, no meio da tarde, o celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Oi, aqui é o cara do sanduíche. Ainda deve aquele café. Que tal pagar com uma conversa? O coração de Marina disparou e ela odiou a si mesma por isso. Quem era ele? Por quê? Com uma simples mensagem, ele fazia seu mundo parecer menos estável. Ela hesitou, os dedos pairando sobre o teclado. Não seja ridícula, Marina, pensou. Mas havia algo na memória daquele encontro. O jeito como ele ouviu, como seus olhos pareciam buscar algo além das palavras, que a fazia querer responder. Após minutos de debate interno, ela digitou. Ah, sim, estou te devendo o café. Pode me passar o Pix que te envio o valor. Ele respondeu. Prefiro que me pague pessoalmente. Gostaria de continuar nossa conversa, se possível. Marina então respondeu. Quem é você, afinal? E por que está tão interessado em conversar comigo? A resposta veio rápido. Alguém que gostou do que viu na lanchonete. Hoje, 18 horas, café da esquina, na Augusta. Tô te esperando. Marina encarou a mensagem, o estômago embrulhado. Era uma loucura, mas contra toda a lógica ela respondeu, tá bom, até lá. Quando o relógio marcou 5 horas, Marina já estava em casa, trocando o terninho do trabalho por uma blusa leve e uma saia que a fazia sentir-se mais jovem. Isabela, esparramada no sofá com o celular, ergueu os olhos. Mãe, você tá bonita. Vai aonde? Marina hesitou, o instinto de proteger a filha lutando contra a vontade de ser honesta. Vou encontrar uma pessoa, Isa. Só um café, não demoro. Isabela arqueou a sobrancelha desconfiada. Pessoa? Sei. Tô de olho, hein? Marina riu, beijando a testa da filha antes de sair, o coração batendo num ritmo que ela não reconhecia. O café da esquina era um refúgio acolhedor, com paredes de tijolos aparentes e um aroma doce de bolo recém-assado. Marina chegou cedo, escolhendo uma mesa perto da janela, onde podia observar o movimento da Rua Augusta. O nervosismo a fazia tamborilar os dedos na mesa, e ela se questionava por que aceitar o convite. É só um café, repetiu para si mesma, mas a expectativa traía suas palavras. A porta se abriu e ele entrou, sem boné, sem moletom, apenas um jovem de calça jeans e camisa branca, o cabelo castanho bagunçado e um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Marina congelou. Aquele rosto, ela o conhecia. Você é Lucas Rivera? Perguntou, a voz tremendo. Ele se sentou à frente dela, o sorriso ganhando um toque de timidez. Sim, mas por favor me chama de Lucas. Nada de ídolo hoje. Marina sentiu o chão sumir. Lucas Rivera, o cantor que fizera Isabela gritar até perder a voz, estava ali, olhando para ela como se fosse a única pessoa no mundo. Ela se levantou, o pânico tomando conta. Isso é um erro. Eu não pertenço ao seu mundo. Lucas segurou sua mão com suavidade, o toque quente e firme. Fica, Marina. Só um café. Quero conhecer você, não a ideia que você tem de mim. Relutante, Marina se sentou. A mesa estava afastada. Assim eles ficaram mais reservados, os pensamentos dela em um turbilhão. Ele era jovem, famoso, intocável, mas havia algo na voz dele,
uma sinceridade que a desarmava. "Por que eu?" perguntou ela quase sem querer. Lucas inclinou a cabeça, os olhos fixos nos dela. "Porque ontem, na lanchonete, você me tratou como uma pessoa, não como um pôster. Eu não sinto isso há muito tempo." As palavras dele acertaram algo que Marina tentava enterrar. A solidão que o divórcio deixou. A sensação de ser invisível. Pela primeira vez em anos, alguém a via. O café se transformou em 2 horas de conversa. Lucas falou sobre sua infância em Salvador, sobre os dias em que cantava em bares pequenos, sobre o peso de ser um ídolo. "As pessoas amam o Lucas Rivera, mas ninguém pergunta quem eu sou fora do palco", disse ele, a voz carregada de uma melancolia que surpreendeu Marina. Ela, por sua vez, deixou escapar fragmentos de sua história. O divórcio, a luta para criar Isabela sozinha, a força que precisou encontrar quando seu ex-marido a trocou por outra. "Ele me fez sentir que eu não era suficiente", admitiu, surpresa com a própria vulnerabilidade. Lucas ouviu, sem interromper, e então disse: "Ele foi um idiota. Você é mais do que suficiente, Marina. Você é única." Quando saíram do café, a noite caíra e a Augusta brilhava com luzes coloridas. Lucas colocou o boné e um óculos para disfarçar e a acompanhou até o Uber dela chegar, o ar fresco carregando o cheiro de chuva iminente. "Quero te ver de novo", disse ele, a voz firme, mas com um toque de esperança. Marina hesitou, o coração dividido. "Lucas, isso é impossível. Você é jovem, tem uma vida que eu não entendo, e eu tenho a Isabela." Ele sorriu sem recuar. "Impossível é só uma palavra. Me dá uma chance de provar que não é." Antes que ela pudesse responder, ele acrescentou: "Pensa nisso, eu te ligo amanhã." Marina entrou no carro, o coração acelerado, a mente girando. No trajeto para casa, enquanto as luzes da cidade passavam pela janela, ela se pegou sorrindo. Lucas Rivera, com sua fama e seu mundo tão distante, havia mexido com algo que ela pensava estar morto, mas ao mesmo tempo o medo crescia. E se fosse um erro? E se ela estivesse se iludindo, como acontecera antes? Nos dias seguintes, Lucas não desistiu. Mandava mensagens curtas, leves, que faziam Marina rir apesar de si mesma. "Tô pensando naquele café. Quando é o próximo?" "Vi um prédio incrível hoje. Lembrei de você, arquiteta." Ela respondia com cuidado, mantendo a distância. Mas cada mensagem era como uma brisa que abria mais aquela porta que ela tentava manter fechada. Uma semana depois, ele insistiu para um novo encontro, dessa vez um jantar num restaurante discreto nos Jardins, onde as mesas eram afastadas e a luz suave criava uma intimidade quase perigosa. Marina escolheu um vestido branco que realçava seus olhos castanhos e, ao se olhar no espelho, sentiu um misto de empolgação e culpa. "É só um jantar", murmurou, mas o tremor nas mãos dizia o contrário. No restaurante, Lucas a esperava, mais à vontade, com uma camisa cinza que destacava os ombros largos e um sorriso que parecia reservado só para ela. "Você tá linda", disse ele, e Marina sentiu o rosto queimar. "Para com isso", respondeu, tentando manter o tom leve, mas o olhar dele a desarmava. O jantar foi como um sonho que Marina temia acabar. Lucas falou sobre o cansaço da fama, sobre as noites em que se sentia preso num personagem que não era ele. "Você já sentiu que está vivendo para agradar os outros?" perguntou. E Marina assentiu, pensando nas vezes em que se anulou pelo ex-marido, pela filha, pelo trabalho. "Demorei para aprender que eu também mereço ser feliz", disse ela, a voz baixa. Lucas estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dela por um instante. "Você merece, Marina, e eu quero te ajudar a lembrar disso." Quando saíram do restaurante, a noite estava fria e Marina sentiu um arrepio. Lucas tirou o casaco e colocou sobre os ombros dela, o gesto tão natural que a fez parar.
Eles caminharam até o carro dele, estacionado numa rua tranquila, rindo de uma história que Lucas contava sobre um show desastrado no início da carreira. Mas, na escuridão, um flash brilhou. Um fotógrafo escondido entre os carros capturou o momento. Lucas Rivera e uma mulher desconhecida, juntos, sorrindo, o casaco dele sobre ela. Marina não viu, mas Lucas percebeu, e seu rosto endureceu por um instante. "Vamos!" disse ele, abrindo a porta do carro. Dirigiu até o prédio que ela morava, deu um beijo no rosto dela e disse: "Se cuida, tá?" No fundo, ele já sabia que aquele flash viraria uma grande fofoca. Na manhã seguinte, o mundo de Marina desmoronou. O celular vibrava sem parar, mensagens de amigas, colegas, até de desconhecidos. "Marina, é você na foto?" Confusa, ela abriu um site de fofocas e viu a manchete: Lucas Rivera e a misteriosa mulher mais velha. Quem é ela? A foto mostrava os dois saindo do restaurante. O sorriso dela, o casaco dele. Abaixo, comentários cruéis. "Velha demais para ele. Interesseira. Parece a mãe dele." Marina sentiu o chão sumir, as mãos tremendo ao largar o celular. Isabela irrompeu no quarto, o rosto pálido, segurando o próprio celular. "Mãe, é verdade? Você está com Lucas Rivera?" A voz da filha era um misto de choque e mágoa. Marina abriu a boca, mas as palavras não vieram. "Isa, não é o que parece." Mas Isabela balançou a cabeça, os olhos marejados. "Por que você não me contou? Todo mundo na escola está rindo de mim." Antes que Marina pudesse alcançá-la, Isabela saiu, batendo a porta do quarto. O telefone tocou. Era Lucas. "Marina, vi a foto. Me desculpa, eu não queria isso. A gente vai resolver, eu prometo." Mas a voz dele, mesmo cheia de preocupação, não apagava o pânico que crescia no peito dela. Sozinha, Marina sentou na cama, o peso do mundo sobre os ombros. Como uma noite de risadas virou um pesadelo. Como protegeria Isabela da crueldade que já a alcançava? E Lucas? Seria ele um erro que ela pagaria caro ou a chance de algo que ela nunca imaginou? A campainha tocou e Marina congelou. Quem estaria ali, num momento como aquele? O som da campainha ecoou pelo apartamento, cortando o silêncio como uma faca. Marina levantou-se da cama, o coração disparado, as mãos ainda trêmulas pela enxurrada de mensagens e pela mágoa nos olhos de Isabela. Quem poderia ser numa hora daquelas? Ela atravessou a sala, o chão frio sob os pés descalços e hesitou antes de abrir a porta. Do outro lado estava Carla, sua melhor amiga desde os tempos de faculdade, segurando uma sacola de mercado e com uma expressão que misturava preocupação e determinação. "Marina, vi as notícias. Você tá bem?" perguntou, entrando sem esperar convite. Marina suspirou, fechando a porta. "Não, Carla, não tá tudo bem. A internet tá me destruindo, a Isabela tá brava comigo e eu nem sei como isso aconteceu." Carla colocou a sacola na mesa, tirando uma garrafa de suco e um pacote de biscoitos. "Primeiro senta. Você precisa comer alguma coisa. Depois me conta tudo." A voz firme da amiga era como um porto seguro. E Marina obedeceu, sentando-se no sofá enquanto tentava organizar os pensamentos. Enquanto Carla preparava um lanche simples, Marina desabafou. Contou sobre o encontro na lanchonete, o café com Lucas, o jantar que parecia um sonho até a foto vazada transformar tudo num pesadelo. "Eu não pedi por isso, Carla. Ele era só um cara na lanchonete e agora o mundo tá me julgando por algo que eu nem entendo." Carla ouviu em silêncio, os olhos atentos, e então segurou a mão da amiga. "Marina, você não fez nada de errado. Você está vivendo, finalmente. Depois de tudo que aquele canalha do seu ex te fez passar, você merece isso." Marina balançou a cabeça, o peso da culpa apertando o peito. "Mas e a Isabela? Ela está sofrendo por minha causa." Antes que Carla pudesse responder, o celular de Marina vibrou novamente. Era Lucas. Ela hesitou, mas a amiga insistiu. "Atende, Marina.
Ele está tentando te ajudar. Com um nó na garganta, ela atendeu. Marina, me desculpe por isso tudo, disse Lucas, a voz carregada de angústia. Eu não queria te colocar nessa confusão. Me deixa te encontrar. A gente precisa conversar. Marina fechou os olhos, dividida. Lucas, eu não sei se consigo lidar com isso. Eu tenho idade para ser até sua mãe. A Isabela está magoada. As pessoas estão falando coisas horríveis de mim e ela não está sabendo reagir a isso. Ele a interrompeu, a voz firme. Eu sei, e vou te ajudar a consertar isso. Me encontra hoje à noite, por favor. No mesmo restaurante. Só nós dois. Marina relutou, mas algo na voz dele, uma mistura de determinação e carinho, a fez ceder. Tá bom, às 8. Quando desligou, Carla sorriu. Esse cara parece de verdade, Marina. Ele está realmente preocupado. Não desiste dele por causa do que os outros pensam. Mas Marina não conseguia compartilhar do otimismo da amiga. O mundo lá fora parecia pronto para engoli-la, e ela não sabia se tinha forças para enfrentar. Naquela tarde, Marina tentou falar com Isabela, mas a filha trancou-se no quarto, bateu na porta, a voz suave. Isa, por favor, me deixa explicar. Do outro lado veio uma resposta seca. Eu não quero falar, mãe. Todo mundo na escola está rindo de mim por sua causa. Dizendo que minha mãe caiu na lábia do famoso, como se você fosse uma qualquer. As palavras cortaram Marina como lâminas. Ela quis insistir, mas sabia que Isabela precisava de tempo. Com o coração pesado, voltou ao trabalho, tentando se concentrar nos projetos, mas as notificações no celular não paravam. Comentários cruéis, mensagens de colegas que fingiam preocupação, até um e-mail de um cliente importante cancelando uma reunião. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, sentindo o chão tremer sob seus pés. Quando a noite chegou, Marina vestiu um casaco simples e foi ao restaurante nos Jardins. O lugar estava mais vazio, as luzes suaves criando sombras que pareciam refletir sua inquietação. Lucas já a esperava, numa mesa ao fundo com seu disfarce, o rosto marcado por uma preocupação que o fazia parecer mais velho do que seus 26 anos. Você veio, disse ele, levantando-se para abraçá-la. Desculpa por ontem, Marina. Eu não sabia que tinha um fotógrafo ali e que tudo isso ia acontecer. Ela sentou-se, os olhos fixos na mesa. Lucas, isso está destruindo minha vida. A Isabela nem quer falar comigo. Ele segurou a mão dela, o toque quente e firme. Eu sei, e me sinto péssimo por isso, mas a gente pode enfrentar isso juntos. Eu não vou te deixar sozinha. Marina puxou a mão, o peito apertado. Você não entende. Eu sou mãe, tenho uma filha que está sofrendo e ela é tudo o que tenho. Não posso simplesmente ignorar isso. Lucas inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com intensidade. Marina, eu sei que é difícil, mas o que a gente está tentando ter é real. Você sentiu. Eu sei que sentiu. Ela desviou o olhar, as palavras dele mexendo com algo que ela tentava ignorar. Eu senti, Lucas, mas isso não muda o fato de que o mundo está me julgando. Eles dizem que eu sou velha, que eu sou interesseira. Como eu luto contra isso? Ele ficou em silêncio por um momento e então disse, você não luta sozinha. Me deixa te ajudar. Marina quis protestar, mas o olhar dele a desarmou. Conversaram por horas e Lucas revelou mais sobre sua vida, a pressão da fama, a solidão que sentia mesmo cercado de fãs. Você me faz sentir normal, Marina, como se eu pudesse ser quem eu sou, não o que esperam de mim. Ela ouviu, o coração dividido entre a emoção e o medo. Lucas, eu tenho 42 anos. Minha vida é complicada e a sua é um furacão. Ele sorriu, um sorriso que parecia iluminar o restaurante. Então a gente enfrenta o furacão juntos. Que tal? Marina riu, apesar de tudo, e pela primeira vez naquela noite sentiu um fio de esperança. Mas, quando saíram do restaurante, Lucas a puxou para um canto escuro, longe das luzes. A partir de agora,
A gente precisa ser mais cuidadoso. Mas eu não vou desistir de você. Ele a abraçou e Marina, contra toda a lógica, deixou-se envolver, o calor dele afastando o frio do medo, e ali eles se beijaram pela primeira vez, confirmando então os boatos. No dia seguinte, o pesadelo piorou. Ao chegar ao escritório, Marina encontrou um e-mail de um cliente importante cancelando um contrato de um projeto que sustentaria meses de despesas. O motivo? Imagem incompatível com a empresa. Ela sentiu o sangue gelar. No intervalo do almoço, abriu o celular e viu mais comentários nas redes sociais. Interesseira, vergonha alheia. Ele merece coisa melhor. Cada palavra era um golpe, e Marina lutava para não desmoronar. Antes que Marina pudesse responder o e-mail do cliente, o celular tocou. Era Lucas. Marina, eu sei que tá difícil, mas eu tenho um plano. Me encontra amanhã no estúdio. Vou te mostrar que a gente pode virar esse jogo. Ela hesitou, o peso do julgamento social esmagando-a. Lucas, eu não sei se consigo. Ele insistiu, a voz cheia de convicção. Você é mais forte do que pensa, e eu tô com você. Marina desligou, o coração em conflito, e sentiu uma determinação crescer. Ela havia enfrentado um divórcio, reconstruído a vida sozinha. Não seria a internet que a faria desistir. Mas quando abriu o celular para responder Lucas, uma nova notificação apareceu. Um vídeo anônimo, postado nas redes, mostrando ela e Lucas no restaurante com a legenda: A verdade sobre a nova namorada de Lucas Rivera. O que mais o mundo jogaria contra ela? E como Lucas a convenceria a continuar? A notificação trouxe um silêncio pesado ao apartamento de Marina, como se o ar estivesse carregado com o peso de segredos prestes a explodir. Ela segurava o celular, o coração batendo descompassado, enquanto tentava reunir coragem para abrir o vídeo que tomava as redes sociais. Ela respirou fundo, o aroma fraco do café frio na mesa ao lado, e clicou no vídeo, sabendo que nada seria como antes. A tela ganhou vida com uma voz anônima, distorcida, narrando sobre a mulher que enganou a todos. Imagens antigas, documentos digitalizados e uma foto granulada de Marina, jovem, com o olhar perdido, surgiram. A voz revelou o segredo que ela guardara por 25 anos. Aos 17 anos, Marina engravidou e, pressionada pela família, entregou o bebê para a adoção. Ela escondeu a verdade até de quem mais amava, dizia o narrador, enquanto a imagem cortava para a foto de Marina com Lucas saindo do restaurante. Será que Lucas Rivera sabe quem realmente é a mulher ao seu lado? Marina sentiu o chão sumir. Apenas seus pais, já falecidos, e seu ex-marido sabiam daquele segredo. Como aquilo veio à tona? Ela largou o celular, as mãos tremendo, e correu para o banheiro, o estômago embrulhado. O espelho refletia um rosto pálido, marcado pela dor de um passado que ela lutava para deixar para trás. Aos 17 anos, Marina fora uma adolescente assustada, forçada pelos pais a abrir mão do filho por medo do que os outros diriam. O pai, um homem rígido, insistira que a gravidez mancharia a família. E Marina, sem escolha, obedeceu, carregando a culpa como uma sombra por todos aqueles anos. O ex-marido, com quem se casou anos depois, usou aquele segredo contra ela em momentos de raiva, mas nunca o tornou público, até agora. O celular vibrou novamente e o nome de Lucas apareceu na tela. Marina hesitou, o medo de que ele a julgasse a sufocando, mas atendeu a voz fraca. Lucas. Você viu? Do outro lado, a voz dele era firme, mas cheia de ternura. Vi, Marina, e quero te ver agora. Tô indo para o seu apartamento. Não enfrenta isso sozinha. Ela quis protestar, dizer que não aguentava mais, e era melhor ele se afastar. Tudo estava virando um pesadelo, mas as palavras não vieram e ela acabou aceitando. Tá bom, murmurou antes de desligar. Enquanto esperava Lucas, Marina bateu na porta de Isabela, o coração apertado.
Isa, por favor, abre. Eu preciso te explicar. Silêncio. Então a porta se abriu lentamente e Isabela apareceu, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mãe, é verdade? Você teve outro filho? A pergunta era um golpe, mas Marina não desviou o olhar. É verdade, Isa. Eu tinha 17 anos, não tive escolha. Meus pais, eles me obrigaram a entregar ele. Eles levaram meu filho que eu nem vi. Isabela ficou em silêncio, o rosto uma mistura de choque e confusão. Por que você nunca me contou? Perguntou, a voz quebrada. Marina respirou fundo, a dor do passado voltando como uma onda. Porque doía demais e porque eu queria te proteger. Antes que Isabela pudesse responder, a campainha tocou. Lucas estava na porta, o rosto marcado por preocupação, mas com um brilho nos olhos que parecia desafiar o caos. Ele entrou, abraçando Marina sem hesitar, o calor do corpo dele como um escudo contra o mundo. Eu vi o vídeo, Marina, e não mudo nada do que sinto por você. Ela se afastou, surpresa. Lucas, como você pode dizer isso? Eles estão me destruindo, dizendo que eu sou uma mentira, uma bruxa. Ele segurou o rosto dela, os olhos fixos nos dela. Porque eu sei o que é carregar um vazio. Fui criado por pais adotivos. Sei o que é crescer sem saber de onde vim. E sei que você é uma mulher incrível, que não merece isso. Marina sentiu os olhos marejarem, mas se conteve, olhando para Isabela, que observava em silêncio sem acreditar que seu ídolo estava ali na sua frente e apoiando a sua mãe de verdade. Lucas continuou, a voz suave. Você não precisa se explicar para mim, Marina, mas se quiser eu te ajudo a contar sua história. A verdade sempre encontra um jeito. Isabela deu um passo à frente, hesitante. Mãe, você passou por isso sozinha? Marina assentiu, a voz embargada. Passei, Isa. E esse segredo me destrói por muito tempo. Para sua surpresa, Isabela correu até ela, envolvendo-a num abraço. Você sempre foi tudo para mim, mãe. Isso só prova o quanto você é forte. O momento foi interrompido por outra batida na porta. Marina congelou, temendo mais más notícias. Lucas abriu a porta e lá estava ele, o ex-marido de Marina, Ricardo, com um sorriso frio que ela conhecia bem demais. Marina, precisamos conversar sobre a Isabela e sobre... você sabe o quê? O tom dele era venenoso e Marina sentiu o sangue gelar. Como você ousou, Ricardo? Só você sabia disso. Gritou, a indignação explodindo. Ele deu de ombros, os olhos brilhando com inveja. Você tá achando que pode viver um conto de fadas com esse cantor? Eu só mostrei a verdade. Lucas deu um passo à frente, a voz firme. Saia daqui, agora. Você não tem mais poder sobre ela. Ricardo riu, mas recuou, lançando um último olhar a Marina. Isso não acaba aqui, querida. Quando a porta se fechou, Marina desabou no sofá, o peso de tudo a esmagando. Lucas sentou ao lado dela, segurando sua mão. Ele não vai te machucar mais. Eu prometo. Isabela se juntou a eles, abraçando a mãe com força. Tô com você, mãe. Não importa o que digam. Naquela noite, enquanto Marina tentava processar tudo, Lucas sugeriu um plano. Vamos contar sua história, Marina. Não esse lixo que estão espalhando, mas a verdade. Você é mais forte do que eles pensam. Ela hesitou, o medo de mais exposição a paralisando, mas olhando para Isabela, que sorria com uma força nova, e para Lucas, que a encarava com um amor que ela não esperava, Marina sentiu uma faísca de coragem. Tá bom, disse, a voz firme. Mas como? Lucas sorriu, um brilho de determinação nos olhos. Deixa comigo, tenho uma ideia que vai calar a boca de todo mundo. Mas enquanto ele falava, o celular de Marina vibrou com uma nova mensagem. Um convite para uma entrevista ao vivo num programa de TV famoso, querendo esclarecer o caso. Seria a chance de Marina recuperar sua voz ou mais um golpe do destino?
e o que Ricardo ainda guardava contra ela. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas do apartamento, lançando uma luz suave sobre a mesa onde Marina tomava seu café, o aroma quente trazendo um conforto que ela não sentia há dias. O peso do vídeo viral ainda pairava, mas a mensagem recebida na noite anterior, o convite para uma entrevista ao vivo num programa de TV famoso, acendia uma faísca de esperança misturada com medo. Ela sabia que aceitar significaria expor sua alma ao mundo, mas a voz de Lucas, cheia de convicção, ecoava em sua mente. Vamos contar sua história, Marina. A verdade sempre encontra um jeito. Ela respirou fundo, decidida. Chegou a hora de enfrentar o furacão. Naquela tarde, Isabela saiu do quarto. Marina sentou-se ao lado da filha no sofá, o coração apertado. Isa, eu vou fazer a entrevista. Quero contar a verdade, para você e para todo mundo. Isabela olhou para a mãe, os olhos castanhos brilhando com algo novo. Talvez orgulho. Mãe, eu falei com o papai hoje de manhã, disse, hesitante. Pedi para ele te deixar em paz, por mim. Ele escolheu seguir a vida dele. Então que assuma as consequências e pare de te machucar. Marina sentiu um nó na garganta. O que ele disse? Perguntou a voz baixa. Isabela deu de ombros, mas com um leve sorriso. Disse que vai viver a vida dele. Acho que ele entendeu. O alívio inundou Marina como uma onda morna. Ricardo, com sua inveja mesquinha, finalmente recuou. E a coragem de Isabela, tão jovem e tão forte, era um lembrete do que elas haviam construído juntas. Marina abraçou a filha, o calor do abraço apagando um pouco da dor dos últimos dias. Você é minha força, Isa. Sempre foi. Isabela retribuiu o abraço sussurrando, e você é a minha mãe. Na noite da entrevista, o estúdio de TV brilhava com luzes fortes, o ar carregado com o zumbido dos equipamentos e a tensão dos bastidores. Marina vestiu um vestido azul simples que realçava sua dignidade natural e respirou fundo antes de entrar no palco. O apresentador, um homem de voz calorosa e sorriso profissional, a recebeu com um aperto de mão. Marina, a namorada do Lucas Rivera. Será verdade? O Brasil está curioso para conhecer sua história, inclusive e principalmente sobre o vídeo que viralizou sobre um suposto filho doado. Pronta? Ela sentiu, o coração disparado, mas a imagem de Isabela e Lucas a sustentava como um alicerce. Sentada sob os holofotes, Marina começou a falar. Contou sobre sua juventude, sobre a gravidez aos 17 anos, sobre a pressão dos pais para entregar o bebê. Eu era uma menina assustada, sem escolhas. Carrego essa dor por 25 anos, mas nunca deixei de amar meu filho, mesmo de longe. Sua voz tremia, mas ela continuou, descrevendo o divórcio, a luta como mãe solo e o encontro inesperado com Lucas. Eu não planejei isso. Só queria fazer minha filha sorrir, levá-la ao show. Mas encontrei alguém que viu quem eu sou, não o que o mundo acha de mim. O público no estúdio, inicialmente silencioso, começou a aplaudir e Marina sentiu os olhos marejarem. Então, para sua surpresa, Lucas entrou no palco, o sorriso tímido contrastando com a confiança de sempre. O apresentador riu, surpreso. Lucas Rivera, que honra! Lucas sentou-se ao lado de Marina, segurando sua mão. A honra é minha. Marina é a mulher mais forte que conheci. E eu sei o que ela passou, porque também fui adotado. Cresci sem saber quem eram meus pais biológicos, mas com amor de sobra dos meus pais adotivos. Marina não é uma mentira, como disseram. Ela é verdade, coragem, amor. A declaração de Lucas silenciou o estúdio por um instante, até que uma onda de aplausos explodiu. Ele olhou para Marina, os olhos brilhando, e disse ao microfone: Eu amo essa mulher e não vou deixar ninguém machucá-la. Marina sentiu o coração parar, as lágrimas escorrendo enquanto apertava a mão dele. Naquele momento, sob os olhos do Brasil,
O relacionamento deles tornou-se oficial, selado não apenas por palavras, mas pela coragem de ambos. A entrevista mudou tudo. Nas redes sociais, o julgamento cruel deu lugar a mensagens de apoio. Marina, você é inspiração. Que casal lindo, viva o amor. As amigas de Isabela, que antes riram, agora a cercavam na escola, encantadas. Você é enteada do Lucas Rivera? Que demais! Isabela, que antes se escondia, sorria com orgulho, contando histórias da mãe e do padrasto famoso. Marina, que temia perder a filha, viu o laço entre elas se fortalecer. Isabela a abraçava à noite, dizendo: Mãe, você é minha heroína. Meses depois, a vida começava a se reorganizar. Marina recuperou contratos no trabalho, sua história de superação inspirando clientes que antes a rejeitavam. Lucas, sempre ao seu lado, mantinha o relacionamento discreto, mas real, com jantares em casa e momentos simples que valiam mais que qualquer holofote. Uma tarde, enquanto organizava papéis no escritório, Marina abriu o celular e viu uma mensagem numa rede social. O remetente era um jovem chamado Daniel, de 25 anos. O coração dela parou ao ler. Oi, Marina. Acho que sou seu filho. Fui adotado quando bebê e minha família me contou a verdade há pouco tempo, depois que você deu uma entrevista na TV. Cresci bem, fui amado, mas quero te conhecer. Marina largou o celular, as mãos tremendo, as lágrimas caindo sem controle. Isabela, que entrava na sala, correu até ela. Mãe, o que houve? Marina mostrou a mensagem, a voz embargada. É ele, Isa, meu filho. Isabela leu, os olhos arregalados, e então sorriu. Mãe, isso é incrível, você vai conhecê-lo. Lucas, que chegava para o jantar, ouviu a história e abraçou Marina. Você merece isso, meu amor. Vamos encontrar ele juntos. Naquela noite, enquanto escrevia uma resposta para Daniel, Marina sentiu o coração leve, como se anos de culpa se dissolvessem. O que começara como um presente para Isabela, ingressos para um show, transformou sua vida de formas que ela nunca imaginara. Ela olhou para Lucas e Isabela rindo na sala e soube que, apesar de todas as tempestades, encontrou seu final feliz. A primavera em São Paulo trazia um ar leve, carregado com o perfume doce das flores que desabrochavam nos canteiros do Parque Ibirapuera. Marina caminhava de mãos dadas com Isabela, o calor da palma da filha ancorando-a enquanto o coração batia descompassado. Era o dia do encontro, o momento que ela sonhara e temeu por 25 anos. Lucas seguia alguns metros à frente, o passo firme, mas o olhar voltando-se para ela com um carinho que a fazia sentir-se segura. Você está pronta, meu amor? Perguntou ele, a voz suave como a brisa. Marina apertou a mão de Isabela, respirando fundo. Acho que nunca estive tão pronta. O parque estava vivo, com crianças correndo, casais passeando e o som distante de um violão tocando uma melodia suave. Marina, Isabela e Lucas chegaram ao ponto combinado, uma clareira cercada por árvores altas. Marina parou, o coração disparado ao avistar um jovem sentado num banco à frente. Ele era alto, com cabelos castanhos cacheados e um sorriso gentil que fez o peito dela apertar. Era Daniel. Ele se levantou ao vê-los, hesitante, mas com os olhos brilhando de emoção. Marina? Perguntou, a voz tímida mas calorosa. Ela assentiu, incapaz de falar, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Isabela apertou a mão da mãe, incentivando-a. Vai, mãe, tô aqui com você. Marina deu um passo à frente, o mundo parecendo desacelerar. Daniel, sou eu, disse a voz embargada. Ele sorriu, um sorriso que lembrava o dela, e abriu os braços. Marina correu para ele, envolvendo-o num abraço que parecia conter todos os anos de saudade. Eu nunca deixei de pensar em você, sussurrou ela, as lágrimas molhando a camisa dele. Daniel retribuiu o abraço, sua voz tremendo. Eu sei.
Minha família me contou tudo. Eu só queria te conhecer. Isabela se juntou ao abraço, rindo entre lágrimas. Eu sempre quis um irmão, disse, e o grupo riu, o som misturando-se ao canto dos pássaros. Sentaram-se no banco e Daniel contou sua história. Uma infância feliz, pais adotivos amorosos, uma carreira como professor de música. Mas sempre senti que faltava algo, confessou ele. Agora sei o que era. Marina ouviu, o coração se curando a cada palavra. Contou a Daniel sobre os anos difíceis, sobre a escolha que não foi dela, sobre o amor que nunca deixou de sentir. Eu orava a Deus todas as noites por você, disse ela, segurando a mão dele, a voz embargada. Sentia que ele te cuidava e tinha certeza que ele te faria feliz. Sempre acreditei que um dia ele me daria a chance de te encontrar e te ver bem assim. É tudo que pedi lá no fundo. Só não sabia como ele ia fazer isso acontecer. Daniel apertou a mão dela de volta, os olhos brilhando. Você conseguiu. Cresci bem, fui amado e agora estou aqui. Isso é o que importa. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Marina, Isabela, Daniel e Lucas caminharam pelo parque, conversando como se o tempo não tivesse existido. Formavam uma família imperfeita, unida por laços que o destino não pôde apagar. Marina olhou para Lucas, que segurava sua mão, e para Isabela, que ria com Daniel, e sentiu uma paz que nunca conhecera. A mulher que comprou ingressos para um show, querendo apenas ver a filha sorrir, descobriu que o amor podia florescer nos lugares mais inesperados. Naquela noite em casa, Marina sentou-se com Lucas e Isabela, compartilhando histórias e risadas. Daniel prometeu voltar no fim de semana e a promessa encheu o coração de Marina de luz. Ela olhou pela janela, as estrelas brilhando no céu, e soube que, após tantas tempestades, encontrou seu recomeço. O amor, imperfeito mas verdadeiro, a guiara até ali. Queridos leitores, a história de Marina nos mostra que nem sempre entendemos os caminhos da vida. Nos desesperamos, achamos que é o fim. Mas é o mover de Deus, preparando algo melhor. Uma surpresa que transforma o coração. Nos momentos mais difíceis, ter fé é o que nos sustenta. Acredite, o amor e a verdade sempre vencem. Seja forte, confie no seu valor e nunca desista de recomeçar. O que achou da história? Dê sua nota de 0 a 10, deixe um like e se inscreva para apoiar nosso canal. Obrigado e até o próximo vídeo.